que erramos. Porque nessa consciência de que a justiça é punitiva, ela é talvez um pouco vingativa, eu que estou errado em todo ponto e todos nós, a partir do momento que nós nos encontramos com Deus, a justiça dele vai nos punir. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Do versículo 13 ao versículo 18, existe uma série de citações do Antigo Testamento. Ele cita Salmos, ele cita Isaías, e todos eles voltam para que possamos ver que todos nós somos pecadores. E aqui eu queria destacar uma coisa que às vezes a gente faz uma distinção muito grande entre Adão e Eva. Eu lembro de uma vez que eu tinha uns 13, 14 anos, e eu nunca gostei de português, porque eu falo português, e eu não preciso aprender português na escola. Essa era a minha mente. E minha mãe um dia me botou sentado na cadeira e falou assim: Pedro, você só vai sair dessa cadeira quando você terminar o seu dever de português. Aquilo ali foi uma tortura para mim que vocês não têm ideia. Minha mãe foi fazer as coisas dela e eu sentado naquela cadeira, esperando não sei o quê, mas chorando muito. Chorando compulsivamente. Depois de 1 hora, 2 horas, não sei, minha mãe pergunta: Pedro, o que aconteceu? Por que você está chorando? Você não fez esse dever ainda? Eu respondi assim: mãe, se Adão não tivesse pecado, eu não estaria fazendo dever de português. E essa é a ideia que a gente tem às vezes. Essa é a ideia de que o que aconteceu lá atrás nos causou, nos fez quem somos hoje. Mas não, Paulo mostra aqui que todos nós pecamos. E não foi por causa de Adão. Eu pequei. Se não fosse Adão, se fosse Pedro, seria Pedro e Eva. Todos nós somos Adão. Todos nós somos Eva. Essa história eu aprendi muito com essa história porque hoje, fazendo faculdade de teologia, a gente tem aula de grego, a gente tem aula de hebraico, e os professores, eles ensinam objeto direto, e eu precisava ter estudado melhor português na escola. A gente pensa que bota a culpa em Adão, a gente bota a culpa em Eva, mas todos nós pecamos. E nós pecamos porque a gente quer alcançar coisas que não deveríamos. Quando Deus fala para Adão e Eva não encostar naquele fruto, eles alcançam aquele fruto. E eles não deviam ter alcançado aquele fruto. E a gente pode ver isso acontecendo no nosso dia também. Como o mundo fala que é para a gente seguir as coisas hoje. Como a gente deve alcançar as coisas hoje. O mundo fala que não importa como você vai alcançar. Importa que você alcance. O fim justifica o meio. Ou seja, não interessa o que você faça. Você pode passar a perna em um monte de gente. Mas você tem que alcançar a glória máxima. Isso é que o mundo prega. Isso é que o mundo prega. E isso é a direção errada do mundo. Eu gosto da ilustração de que eu estou dentro de um carro, dirigindo um carro para chegar numa garagem. Para estacionar o carro dentro de casa. E por alguma razão o meu carro quebra. E ao invés de eu estar preocupado em consertar o meu carro, eu me preocupo na garagem que eu vou parar o carro. Mas calma aí, o carro está quebrado. Se você se preocupar com a garagem, o teu carro vai continuar quebrado e você nunca vai chegar na garagem. O mundo diz que não importa o agora, importa que você chegue lá. Isso faz com que nós nunca fiquemos satisfeitos com o que temos agora. Quando eu fiz pré-vestibular, pré-ENEM, querendo passar em provas, eu tinha na minha sala provavelmente 40 pessoas, 50 pessoas, estudando para a mesma prova. Às vezes ali 80% ou 90% querendo passar para o mesmo curso. E ao mesmo tempo que ele era meu colega, que eu estudava com ele, eu ao mesmo tempo queria deixar ele um pouco de lado, porque eu precisava passar. Eu, não ele. Então ele que fique para trás. Eu tenho que passar. E estratégias eram faladas no cursinho, por exemplo, come tangerina na prova. Porque quando você abrir a tangerina, vai dar um cheiro, a galera vai ficar... Abre uma Coca-Cola, que o cara do lado vai falar, putz, tinha que trazer uma Coca-Cola também. Tudo para desestabilizar o seu oponente. Tudo para desestabilizar. Para você alcançar uma coisa que talvez você não dê valor ao que você está vivendo no agora. A gente pode pensar isso também com relacionamentos afetivos.
Como é normal a gente ver casal se separar hoje em dia. Como isso é uma coisa normal, que a gente não tenta consertar. A gente simplesmente tá ruim, tem coisa melhor. Então vou te descartar esse aqui e vou para o outro. Isso é muito triste, porque a gente não pensa mais no agora. E isso vai completamente contra, por exemplo, a nossa campanha de missões mundiais. Porque vamos completar a missão, e o completar a missão é agora. Completar a missão é desde já. O reino de Deus já começou. O reino de Deus não vai começar. O reino de Deus já começou e basta nós querermos entrar nesse caminho para cumprir o reino dele hoje, aqui e agora. No versículo 21 ao versículo 26, ele começa a destacar um pouco mais sobre justiça. Começa assim, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Nitidamente aqui ele mostra que havia uma forma antes de ser feita e agora ele muda a visão. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. O que é essa justiça? A justiça no Novo Testamento, a definição dela é a seguinte: estado daquele que é como deve ser. Repetindo, justiça, estado daquele que é como deve ser. Quando a justiça que provém de Deus se estende a nós, é uma justiça que ela nos torna como devemos ser. Um exemplo. Quantas vezes aqui o martelo estava longe, a gente precisava pregar alguma coisa e a gente pegou um alicate mesmo e pregou com o alicate? Isso, você não está fazendo jus à função do alicate. O alicate ele serve para apertar, ele serve para cortar talvez, mas ele não serve para você bater. E quando você usa o alicate para bater em alguma coisa, você não está fazendo justiça com esse alicate, porque ele não foi criado para isso. Outro exemplo também é, por exemplo, balançar na cadeira. Quantas vezes minha mãe fala para eu não balançar na cadeira e quantas vezes eu já quebrei cadeira lá em casa ou até aqui na igreja. Deus me perdoe por causa disso. Mas eu já quebrei muitas cadeiras por balançar na cadeira. E balançar na cadeira não é fazer justiça pela qual a cadeira foi criada. Na minha infância também, lá em casa, né, mãe? Eu chutava a bola dentro de casa adoidadamente. E a mesa, por diversas vezes, se tornava gol. E quantas vezes eu já não quebrei copo, vidro e de todo lado. Mais uma vez, eu não fazendo justiça com que a mesa foi criada. Mais uma vez, eu não fazendo justiça com que a cadeira foi criada. E quando a justiça de Deus quer se estender para a nossa vida, essa justiça de Deus nos retoma a visão inicial do porquê nós fomos criados. No versículo 25, a gente lê assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nesse ponto, ele mostra que a justiça só depende de uma coisa: da fé. Porque é a fé que faz nós olharmos para Jesus. A fé que nos faz olhar para Jesus e ver de onde viemos e para onde iremos. Essa fé não depende de conta bancária. Essa fé não depende de raça, de tribo, de nação, de língua, de nada. A fé em Jesus depende de uma coisa: da gente. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Esse é um versículo que a gente tem na Bíblia. E a gente fala isso às vezes sem entender muito bem. Mas o justo viverá pela fé porque a fé faz o homem retornar ao caminho a qual ele foi criado. No versículo 27, até o final, ele conclui dizendo assim: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não.
mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é Deus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus e que pela fé justificará os incircuncisos e os circuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Tem uma ilustração também que eu gosto de usar. Falei aqui, que eu jogava bola em casa adoidadamente. E quando eu jogava bola com os meus amigos nos campinhos e tal, sempre tinha alguém que tinha que ir para o gol. Sempre tinha alguém que tinha que catar. Normalmente era o pior de todos. Mas, às vezes a gente fazia, vamos revezar. 5 pessoas vai jogar no meu time, a gente faz assim, você é o primeiro, você é o segundo, você é o terceiro, você é o quarto e você é o quinto. E aí, como que funciona o sistema? Você que é o primeiro começa no gol. Se você tomar um gol, você vem para a linha, número 2, você no gol. Se o número 2 tomar um gol, número 3 vai para o gol. E assim vai. Só que por diversas vezes, eu já joguei em times que pessoas que estavam no gol, que não queriam ficar no gol, acabavam tomando gol de propósito, para sair logo do gol, porque todo mundo quer jogar na linha. E olha isso, acaba prejudicando o próprio time. Primeiro ponto, acaba prejudicando o próprio time. E outra coisa, essa pessoa que foi chamada para ficar no gol não está cumprindo com o chamado principal e com o chamado primário dela, que era ser goleiro, defender. Acontece tomar gol, mas deixar a bola passar, você está abrindo mão de viver o que você foi chamado para fazer naquele momento. Devemos obedecer ao nosso chamado e viver o que Deus quer que vivamos. Deus nos chama desde o início para uma única razão. A única forma da gente viver a justiça de Deus é entender o porquê Deus nos criou. Da mesma forma que só podemos fazer jus a um alicate, só podemos fazer jus a uma cadeira, quando entendemos o porquê a cadeira ou porquê o alicate foi feito. Nós só poderemos nos enquadrar na justiça de Deus quando nós entendermos por que nós fomos feitos. E você sabe por que nós fomos feitos? Cada um aqui tem um chamado específico. No seu trabalho, no seu estudo, onde quer que você esteja, segunda, terça, quarta, quinta, cada um tem um chamado específico. Mas uma coisa não muda. A sua fé só pode estar em uma pessoa. Só pode estar em Deus. A sua fé só pode estar em Jesus, porque é dele que provém o sentido da nossa vida. Eu queria te convidar a baixar a cabeça nessa noite. Queria convidar a equipe de louvor para que já pudesse estar aqui em cima. E Jesus nos chama para nos render, para que nós possamos nos render por inteiro. O assunto muda quando a gente para de pensar no que é certo e no que é errado. O assunto muda quando a gente para de, no nosso dia a dia, ficar preocupado com tal ação eu vou estar pecando, tal ação eu vou estar errando, porque isso são perguntas de crianças. Isso é uma pergunta infantil, é falta de maturidade. Se a gente ficar perguntando se o que eu estou fazendo é certo ou se o que eu estou fazendo é errado, a gente está muito preocupado em errar e a gente está pouco preocupado em ficar debaixo da glória de Deus, ficar debaixo da direção que Deus nos deu. Tem uma música que fala, tudo entregarei. Eu ouso ao dizer que um cristão deve cantar essa música. Porque não tem como a gente não entregar tudo a Deus e ser cristão. Porque o justo viverá pela fé. E o cristão, ele vive em completa dependência de Deus. Porque é só isso que o justifica. É só isso que faz ele viver e caminhar
plenamente com Deus. Anulamos a lei pela fé? De maneira alguma. Confirmamos, porque a partir do momento que nós vivemos debaixo da lei, ou melhor, a partir que nós vivemos debaixo da justiça de Deus, a gente confirma a lei de Deus. A gente vive a justiça de Deus, ou seja, a gente cumpre o nosso chamado, confirmando a lei que foi feita, porque se a gente cumprir com tudo que Deus nos chama para fazer, nós não infringiremos a lei. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos, Pai. Obrigado porque a Tua justiça se estendeu a nós. Obrigado porque, através da Tua palavra, Pai, nós podemos entender. Nós podemos entender que a Tua justiça nos chama para sermos como éramos antes. Queremos voltar àquele primeiro amor, Pai. Aquele primeiro amor que nós não nos preocupávamos em errar, mas nós apenas nos preocupávamos em ficar debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu abraço, debaixo das Tuas asas. A justiça que nos abraça não é uma justiça vingativa, não é uma justiça punitiva, mas é uma justiça que nos direciona pelo caminho que devemos andar, Pai. Que nessa noite, cada um aqui, a começar por mim, possamos entender que o primeiro passo de um cristão é se botar numa posição de adoração a Deus, porque é só dessa forma que nós conseguiremos alcançar a verdade, que nós conseguiremos alcançar a justiça. O justo viverá pela fé, Pai. Então, aumente nossa fé nessa noite, que possamos voltar para casa durante a semana, nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades, e qualquer que seja nossas atividades durante a semana, Pai. Que nossa fé possa florescer cada vez mais, que nós possamos completar a missão, que nós possamos viver o dia a dia, cada dia como se fosse o último. Ó, Pai, obrigado por essa oportunidade. Nós entendemos que o inferno é a ausência completa do Senhor. E nós entendemos que o céu é a presença completa do Senhor. Então, Pai, que nós possamos desde agora buscar essa presença completa do Senhor, para que isso possa se concretizar na nossa vida futuramente. Que a partir de hoje, que a partir dessa noite, nós possamos sair daqui diferentes, pensando, Pai, em como podemos ser mais efetivos, em como podemos ser mais atuantes, em como podemos ser mais verdadeiros diante da Tua palavra, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estar louvando, orando e cultuando ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Eu queria fazer um convite a você que, de alguma forma, percebeu que você está deixando de lado um pouco essa fé. Que você, de alguma forma, esqueceu um pouco o sentido da sua vida, o sentido primordial da sua vida. Eu quero te fazer um convite. Eu quero que você pense que Deus está com você agora, nesse momento, e Ele está te chamando para você retomar o caminho. Retomar o caminho da justiça de Deus é retomar o caminho pelo qual você foi chamado. Não quero te pedir para levantar a mão, não quero te pedir para ficar de pé ou vir aqui à frente. Eu quero que você ore nesse momento, pedindo: Deus, me direcione, Pai. Nesse momento, Pai, eu quero que o Senhor me bote no caminho certo, me coloque no eixo, porque eu cansei de viver fora dos Teus planos. Senhor Deus,
Eu preciso voltar a esse primeiro amor. Eu preciso parar de me preocupar com algumas coisas que não são para mim. Eu quero me preocupar apenas em ser justo. E não ser justo diante de outras pessoas, mas ser justo diante de Ti. Essa é a minha preocupação. Você fez essa oração? Você fez essa oração? A nossa igreja está de braços abertos para você. A equipe de liderança, a equipe de pastores, a equipe de discipulado, nos procure, nos procure. Nós estamos de braços abertos para que você se enquadre nessa justiça de Deus. Senhor Deus, abençoe a vida de cada um nessa noite. Que essa semana possa ser abençoada para cada um aqui. Que possamos ao longo dessa semana refletir sobre essa mensagem. Que o justo viverá apenas pela fé. E em nome de Jesus, amém.